Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, talvez esse vídeo seja o vídeo mais importante, que eu já postei aqui no canal, porque hoje eu vou tentar responder uma pergunta que talvez você já fez essa pergunta para um pastor, para um líder espiritual, ou até mesmo você fez essa pergunta para você mesmo, né? E a pergunta é: desde que eu nasci, eu ouço falar que Jesus ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, ele vai voltar para poder levar para o céu as pessoas que nele esperam. Mas até hoje Jesus ainda não voltou. E a pergunta é o seguinte: por que que Jesus ainda não voltou? E será que ele ainda vai voltar? Haja visto que esta promessa, ela serve de sustentação para muitas pessoas, né? Muitas pessoas, talvez por não acreditarem mais que Jesus não vai voltar, porque até hoje ele ainda não voltou, elas acabam se afastando da igreja, né? Acabam se afastando das suas congregações. Ao contrário, também outras pessoas que ainda acreditam que Jesus vai voltar, elas ainda permanecem em suas congregações e permanecem seguindo os mandamentos do Senhor, por acreditar na segunda vinda de Cristo. Mas a bem da verdade é assim como eu acredito, porque eu acredito que Jesus ainda vai voltar e que aquele que prometeu, ele é fiel para poder cumprir todas as promessas, feitas a nós seres humanos. Então, a resposta é o seguinte: Jesus ainda não voltou porque a igreja ainda não cumpriu a sua missão. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é pregar o evangelho do reino. Uma certa feita, os discípulos perguntaram para Jesus assim: Mestre, conta para nós o que é que vai acontecer quando estiver próximo da segunda vinda? Quais são os acontecimentos? E Jesus disse assim para os seus discípulos: haverá fome, haverá tempestades, haverá terremotos, haverá peste, haverá fome, haverá grande destruição sobre a face da terra, reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, e enfim, para generalizar, uma violência, uma catástrofe completa, né? Mas Jesus falou assim: olha, isto ainda não é o fim, é o início das dores. Mas quando o evangelho, o evangelho do reino, for pregada a toda criatura, for pregada a todas as nações, a todos os reinos, aí sim virá o fim. Então aqui dá para darmos para entender que Jesus ele vai voltar quando o evangelho do reino for pregado. Aí você chega e me faz uma pergunta: então está próximo, porque a cada esquina que você vira tem uma igreja que professa, tem uma igreja que tem membros, tem pessoas que professam as suas fés, que professam a fé e pregam a respeito da palavra de Deus. Mas a questão é o seguinte: a minha indagação, a nossa indagação é: será que essas igrejas estão pregando o evangelho do reino? Você vai entender agora. Se o seu chefe, o seu patrão, o seu rei pedir para você: olha, eu quero que você vá até a geladeira e pegue um contrafilé e faça um almoço ali, apronta esse contrafilé ali de uma maneira saborosa e gostosa, porque eu vou trazer convidados para poder almoçar conosco aqui. Aí você chega e vai obedecer o seu chefe e você vai até a geladeira. Só que chegando dentro da geladeira você vê uma picanha. Aí você pensa: não, a picanha é melhor que o contrafilé. Tudo bem. Então você chega e pega, ao invés de fazer o contrafilé, você faz a picanha e põe na mesa. Na hora do almoço, o seu chefe chega e o que ele vê, ele não se agrada, porque ainda que, apesar da sua boa vontade, a sua iniciativa, o seu pensamento, né, a sua intenção, vamos dizer assim, foi uma intenção boa para poder agradar o seu chefe, os seus convidados, porém, não foi isto que o seu chefe pediu. Ele não pediu para você fazer uma picanha, né? Preparar uma picanha. Ele pediu para você preparar o contrafilé. Então, com isto eu aprendo: quando você faz a coisa certa,
na hora errada e no tempo errado, essas coisas elas se tornam erradas. Então, não há nada de errado você pregar a respeito do arrebatamento da igreja, não há nada de errado você pregar a respeito dos personagens bíblicos, a respeito da sã doutrina, né, a respeito do batismo com o Espírito Santo ou do novo nascimento. Mas temos que entender, isso aqui é um tema até para poder, é um tema para poder ser estudado em um pré-batismo, né? Desculpe aqui, eu acabei me embolando. Mas é um tema que deve ser estudado em um pré-batismo, porque a igreja precisa saber a verdadeira mensagem. Jesus falou assim: a mensagem do reino será pregada em todas as nações e em todos os reinos, né? Então, para entender qual é a mensagem do reino, nós temos que voltar lá no início. O que foi que Deus entregou para Adão? Então, nós temos que voltar lá no início para entender qual é a mensagem do reino de Deus. Então, se você quer saber qual é esta mensagem, eu não vou estar pregando nada fora da Bíblia, tudo que eu vou estar pregando aqui é o que está na Bíblia. Se você quiser saber qual é esta mensagem, a mensagem do reino, fique comigo, porque eu vou postar outros vídeos aqui e vamos ter uma sequência. Aí quando você entender qual é a mensagem do reino, aí você vai entender quais são as outras mensagens. Porque Jesus falou assim, ó, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Obrigado e até o próximo vídeo, querendo Deus.